todos os anos o Fêmea presta uma homenagem, né, a uma personalidade feminina do cinema brasileiro. Uma diretora, uma atriz, a gente homenageou uma produtora também, aliás, mais uma produtora. E esse ano a gente escolheu a Laís Bodansky. A Laís, ela é diretora, roteirista, produtora. Ela tem também um papel importante de engajamento político, né? Ela foi presidente da SPCine, que é a empresa da Prefeitura de São Paulo, né? Ligada à Secretaria de Cultura de São Paulo. Ela tem engajamento social, né? Ela, junto com o sócio dela, Luiz Bolognese, eles têm o Instituto Buriti, que, enfim, faz um projeto maravilhoso de levar o cinema, né, a pessoas, a lugares onde não existem cinema, onde várias pessoas viram filmes pela primeira vez. A Laís, ela é paulista, né? Ela é filha, né, também de um cineasta, Jorge Bodansky, de uma artista plástica também, Lena, desculpa. E ela então começou a fazer cinema em 94 com Cartão Vermelho, que é um curta-metragem, e a estreia dela em longas-metragens foi com Bicho de Sete Cabeças, que já foi assim, um filme super premiado, passou em vários festivais, enfim. E agora ela está, Como Nossos Pais é o seu quarto longa-metragem, né? De 2017, que é o filme que a gente vai apresentar aqui. E agora, recentemente, ela já tem um outro filme, que é A Viagem de Pedro. Oi, gente, boa tarde. Bom, primeiro quero agradecer a presença de vocês, agradecer a Paula, esse convite tão carinhoso que foi feito, perguntando, Laís, você aceita? Eu falei, óbvio que eu aceito, né? Querem te homenagear, você vai dizer, não, não quero? Claro que eu quero. Muito, muito obrigada mesmo. Eu acho que esses momentos são importantes, assim, falando agora como realizadora, né? Como uma mulher realizadora, são momentos assim que trazem simbolizam, né, assim, a carreira, assim, todo o esforço que é trabalhar com cinema. Eu sempre sou a que mais estimula pessoas para que venham para o cinema, estudantes, não vem porque vai dar certo, mas não é que é muito fácil, né? Tem que ter muita determinação. Então, quando tem esse reconhecimento não específico de um filme, mas desse esforço de anos, né, é muito importante. Assim, eu estou falando enquanto artista. Agora, para além disso, eu também vejo a importância que é pontuar e mostrar para o público, e mostrar para novas gerações, olha, tem uma mulher aí fazendo um trabalho, né? Assim, então, eu acho que tem esses dois lados. Para a artista é muito interessante, e por isso eu agradeço, mas também pela ideia, pelo projeto, do porquê escolher essa homenagem. Eu acho fundamental para a nossa cinematografia, para que a gente tenha memória, para que a gente estimule novas entrantes aí para o nosso audiovisual, em qualquer área que seja, na frente das câmeras, atrás das câmeras, na política cinematográfica, no restauro, né, na nossa memória, né, no espaço de exibição, como é aqui o festival. Então, assim, muito obrigada e parabéns. Bom, Como Nossos Pais, eu acho que é o meu filme, não vou dizer que é o mais pessoal, porque todo filme, gente, é pessoal. Ainda por cima, o trabalho que eu faço, que eu acho que é um trabalho de autoria, né? Assim, que não que os outros filmes e outros projetos não sejam de autor, eu acho que sempre porque não tem como você negar o teu ponto de vista. Na hora que você empresta uma opinião e decide se o plano que vai ser montado é esse, ou então se fala para o ator que valeu a cena, ou então você lê o roteiro e concorda com a mensagem que está sendo dita, você já emprestou o seu nome, a sua autoria, a sua visão de mundo. Então, falar que tem filme de autor e filme que não é de autor, gente, sempre tá? Agora, de uma certa forma... Coisa da política, né? Todo filme é político, né? Sim, também acho. Todo filme é político. Nosso imaginário de, não, um filme de entretenimento, Marvel, não é um filme político? Óbvio que é. Principalmente, aliás, né? Porque vem todo um pacote junto, né? Assim, de interesses econômicos, né? Muitas vezes.
Mas também a gente nota, mesmo nas grandes produções, nos grandes estúdios, a gente também vê uma posição política. Na história que é escolhida, nas heroínas que recentemente ocuparam o espaço de protagonistas, né? Protagonistas negras, que não existia isso. Se você vai 10 anos para trás, gente, não tem. Né? Nesse lugar desse entretenimento mais considerado comercial. Ou né? essas super-heroínas de Mulher Maravilha e tal, né? Isso. Esse cinema de ficção científica, de herói e tal. Não tinha, e agora a gente tem, e como isso é importante. Mas só para voltar para Como Nossos Pais foi um filme que começou assim, foi o primeiro filme que eu assumi a escrita. Eu acho que isso foi importante. Os meus filmes anteriores, apesar de eu participar do nascimento da ideia, muitas vezes até eu trago a ideia e trago o argumento, mas eu não sentei no computador. Mas o Como Nossos Pais, sim, foi pela primeira vez e eu senti a necessidade de, não, essa história fala tanto da minha geração, e por isso eu quis contar, né, nesse momento da vida em que eu ainda me encontro, que eu tenho, né, filhas, eu tenho os meus pais vivos, e você fica nesse limbo, né, que você já é mãe, mas você ainda é filha, então você tem uma relação de filha com a sua mãe e relação de mãe com as suas filhas, e de repente inverte tudo, você vira a mãe da sua mãe, suas filhas viram a sua mãe, é uma confusão, mas é um momento da vida muito agitado, em que é muito fácil a gente esquecer quem somos nós, né? Agora, esse filme já agora, nele de 2017, 5 anos se passaram, mas ele continua, acredito que atual. Eu gosto muito quando as pessoas, depois que assistem, falam, nossa, a Rosa, que é a protagonista, sou eu, ou é minha vizinha, ou porque ele foi pensado, eu pensei assim, tem muito de mim, mas não tem só de mim, tem meus sentimentos, mas tem sim da minha vizinha, sim da outra mãe da escola, sim, foi uma grande coletânea de escuta de mulheres nessa fase da vida. Então o filme ele é como se ele fosse uma grande antena parabólica, essa era a intenção, que colocasse através dessa personagem toda uma angústia dessa mulher contemporânea. Fiquei muito feliz que o filme realmente teve uma repercussão muito grande, participou de festivais lá fora, participou do Festival de Berlim na sessão Panorama Special, foi lançado em vários países, comercialmente, não passou só em festival, então eu tive a chance de viajar um pouquinho em alguns países da Europa e fazer o lançamento, fazer sessões como essa, e entender um pouco também como é lançar um filme lá fora, que a gente tem também nosso, né, imaginário. Os meus outros filmes já tinham passado, assim, mas eu mesma não tinha feito esse tour, sabe? Então foi uma experiência muito rica, até para entender o tamanho do Brasil, que a gente não é pequeno coisa nenhuma, a gente é um mercado importantíssimo e a gente tem que se dar conta disso, se comportar e falar com os grandes estúdios e com as grandes cadeias exibidoras de igual para igual, porque eles sugam esse nosso mercado e nos engolem e não devolvem nada, né? Assim, então, como eu disse, assim, num filme de um grande estúdio, quando lança aqui, eles querem que a gente pague o ingresso, né? Ou então que assista depois na plataforma de streaming, contando lá como assistiu, né? Agora, a gente tem que valorizar a nossa indústria. Então, esse meu lado, de fato, tanto de gestora, né, pública, ou sempre fui muito atuante, muito antenada de fazer cinema no Brasil. Não dá para você falar que vai fazer cinema no Brasil e não participar da política cinematográfica, acompanhar os nossos editais, ou as nossas, né, como são organizados os recursos públicos. Porque a gente briga com um cachorro muito grande, né? Então, assim, a gente tem que se colocar e explicar, não só para a população que ama o cinema brasileiro, porque quando passa na TV aberta, dá pico de audiência, ou seja, nosso cinema fala com o nosso público, é óbvio que fala, né? E tem esse jogo de espelho. Mas você tem que me cortar, senão eu vou ficar falando horas aqui. Eu adoro. Eu ia falar que Como Nossos Pais, ele é super internacional, porque ele é um tema que é
comum. Era isso que eu ia falar. Inteiro, Exatamente. Exatamente. Ele é comum no mundo inteiro. E o que mais me espantou, assim, quando eu tive essa chance de fazer esse tour na Europa, foi notar também a opressão de gênero lá, que é fortíssima, que eu não tinha ideia. Eu achava que não, as mulheres na Europa, né, muito mais, já ocuparam os espaços. E aí, como a gente tem uma pesquisa aqui no Brasil sobre a mulher no audiovisual brasileiro, que deu uma porcentagem há 5 anos atrás, 6 anos atrás, ocupando 18%, né, na direção e no roteiro, que é o espaço onde você constrói o discurso, justamente. Né? E esse número já era maior do que em alguns países que eu passei. E me espantou. Assim, eu vi também em festivais, participei de mesas sobre cinema feito por mulheres, e eu vi o discurso, as falas. Eu falei, nossa, eu acho que no Brasil a gente está até já um pouquinho mais organizado. A gente tem um movimento de mulheres no audiovisual no Brasil muito interessante, né? Que a gente, aliás, faz parte de uma dessas, de alguns grupos, né? Assim, que debatem temas importantíssimos. Mas foi muito interessante notar que o movimento de mulheres no Brasil é forte. Apesar da nossa porcentagem na participação do audiovisual brasileiro, não mudou. Saiu uma pesquisa recente. Estabilizou, né? A gente, ao longo do tempo, aumentou, estabilizou ali na casa aí entre os 15 e 20. E continua igual. O que me espantou, porque a sensação que dá é que não mudou. Que aumentou. Eu acho que aumentou a consciência, aumentou essa sororidade entre as mulheres no audiovisual, mas ainda não deu tempo da gente mudar o resultado final, o filme que vai em cartaz, que entra em cartaz. Né? Tem um número significativo de mulheres na direção, principalmente do documentário, e não só no Brasil, isso é mundo. Saiu também uma notícia que os filmes que estão agora concorrendo a uma vaga no Oscar, a grande maioria dirigido por mulheres, de documentário, estou dizendo, né? Ou seja, aí vem a pergunta, mas por que no documentário não na ficção? É muito simples a resposta. É porque o documentário é mais barato. Então, assim, para as mulheres é mais difícil conseguir um montante de dinheiro pesado. Né? Ainda tem esse imaginário que o homem que sabe, sendo que, na verdade, normalmente o financeiro é a mulher que está lá atrás, né? Não é o homem. Não é porque tem um homem na direção que a equipe dos bastidores é composta por homens. Não, no audiovisual é composto principalmente por mulheres. É organizado, secretariado, né, assim, por mulheres, produzido por mulheres. Mas no espaço do discurso, não. Então tem um buraco aí que tem que ser um abismo, né, nisso que tem que mudar. Mas eu acho importante a gente reconhecer, e por isso eu agradeço a sua homenagem, que a gente tem já importantes cineastas. Aliás, né, Paula, a gente estava lembrando, eu tinha esquecido, você me lembrou agora, que a gente se conheceu na época que eu lancei Bicho de Sete Cabeças. Eu participei a convite do festival na Alemanha, em que teve um foco dentro daquele festival só sobre o Brasil, filmes de mulheres. E eu tinha feito Bicho de Sete Cabeças e peguei carona. E aí fui junto com Suzana Amaral, Tizuka Yamazaki, com a Lúcia Murat, Tata Amaral. Foi assim, e eu ali chegando, então foi muito emocionante estar ali com elas, né? E estar de perto, e bater papo, e ouvir. E eu vejo então eu ali começando, como foi importante ter esse contato e como me estimulou. Eu lembro assim que quando eu descobri isso, ainda antes desse encontro lá na Alemanha, que eu encontrei a Tizuka, não é que eu encontrei, acho que eu vi uma entrevista dela, e ela era muito conhecida que ela ia para o set de filmagem com um bebezinho e dava de mamar e falava ação. Aí eu queria engravidar, né? Quando eu fui rodar o Bicho de Sete Cabeças, aí uma amiga, eu falei, vou engravidar, porque vai dar certinho, né? Assim, vou estar lá com a barriga grande e dirigindo, vou tirar de letra. Uma amiga minha que já tinha filho falou, Laís, calma. Não é bem assim. Ainda bem que ela me avisou, porque depois eu vi, uau, né? Assim, puxadíssimo segurar aquela barriga, que é muito para além do peso da barriga, né? Você está vivendo um turbilhão de hormônios e
a memória ficar fraca. E assim, gente, não tinha nada a ver eu estar num set de filmagem do Bicho de Sete Cabeças com a barriga grande. Então essa amiga minha me avisou. Mas o que eu quero dizer é que nós temos essas heroínas, né, assim, que talvez nenhuma amiga tenha avisado, ela foi lá com um bebê de colo para o set, ou mesmo a Suzana também, né? Esse mix, né, do que é ser mãe, do dar conta de tudo, o filme fala isso, né? Como Nossos Pais, exatamente essa mulher que quer corresponder a esse imaginário da perfeição, que foi como você me descreveu aqui, e eu quero dizer que eu não sou isso que ela falou. Aliás, não sou mesmo, tanto não sou que eu emprestei todo esse lado da falha, da chatice, da irritação nessa personagem, tem muito de mim também, né? Assim, então, de todas nós, porque a gente quer dar conta de tudo, não dá conta de tudo. Então, entender que não é para dar conta de tudo já é um começo, né? Assim, então, a gente não deveria precisar dar conta de tudo. Não deveria. Porque deveria ser tudo compartilhado, né? Exatamente. Mas, enfim, assim, a gente está vindo agora de uma etapa, né, do Brasil em que a gente teve um retrocesso de visão de mundo, nada humanista, de opressão de gênero fortíssimo. Então a sensação é que a gente deu passos para trás, mas eu acho que nunca não considero isso dar passos para trás. Eu considero, na verdade, você se recolhe, mas uma vez que você toma consciência, ninguém tira mais a sua consciência. Então, assim, não andou para trás, só todo mundo talvez tenha silenciado, muitos não, né? Eu acho que hoje a gente tem uma coisa muito interessante que você falou aqui, que eu não tinha percebido, que hoje a gente também não tem mais, não é mais um festival de mulheres, como eu participei de vários com os meus filmes aí em outros países, mas é um festival de filmes feitos por aquelas pessoas que se consideram mulher socialmente. Eu acho isso incrível. Isso também recua 5 anos, não tinha isso. Né? Assim, então isso também já é uma conquista, uma tomada de consciência. Então eu acho, então a gente não está andando para trás, a gente está andando para frente, mas tem que andar esperta, com atenção. Olha, o Fêmina, Festival Internacional do Cinema Feminino, presta homenagem à cineasta Laís Bodansky por sua atuação de destaque como diretora, produtora em projetos sociais e políticos que fortalecem o cinema nacional. Seus filmes abordam questões sociais e de gênero, contribuindo para a representação e compreensão da sociedade brasileira. Laís Bodansky figura como um dos principais nomes do cenário cinematográfico brasileiro. Isso. Obrigada. Se alguém quiser também perguntar alguma coisa... Gente, aproveitem a oportunidade de conversar com a Laís. Eu queria saber, assim, se há uma dificuldade de inserir no mercado, sabe, assim, para teatro, cinema, atuação, né? Eu gostaria muito de saber sobre isso, como que funciona, como é que é, se, né? Como que é o processo, sabe? Olha, eu tenho que ser sincera e falar, não é fácil. Mas também eu tenho que ser sincera e dizer, não é impossível. Muitas vezes as pessoas ao seu redor vão dizer, desista, isso não vai dar certo. Será que você tem talento ou não? Claro que para qualquer profissão, ter talento conta, mas a tua determinação, o teu desejo, o teu estudo, perceber se você quer entrar nesse mercado, nessa indústria, para aparecer na capa de revista, ou você tem prazer de estar ou no palco, no processo de trabalho, um set de filmagem você mais espera do que realmente atua, se você tem paciência, né? Nem sempre depois o resultado é aquilo que você imaginava, então tem muita frustração. Você vai receber muitos nãos, vai fazer 500 testes, e você não é aquela pessoa para aquele papel, você vai achar que a culpa é sua, e não é. É porque a escolha de uma atriz, são tantas as questões, muitas vezes você tem que entender o conjunto inteiro do elenco, às vezes tem que montar uma família com determinados
traços para te convencer que aquela família pode ser um exemplo, entendeu? Então tem a idade. No teatro, às vezes, você consegue mentir mais a idade, no cinema você não mente a idade. Né? Então, às vezes, você quer aquela... E é uma grande questão no cinema, né? Assim, agora, nesse movimento feminista que é muito forte no audiovisual, que começou um movimento de filmes protagonizados por mulheres 50 a mais. Né, assim, mas é recente, porque a atriz com 40 anos já se aposentava, dizendo, pronto, agora não tem mais personagem para mim. E a gente está se surpreendendo que com as mulheres vindo e ocupando esse espaço da narrativa, dando espaço para essas questões, o que é maravilhoso. Então, o cinema, ele vive do novo. Ele precisa do novo, tanto na linguagem como nas histórias. Por mais que às vezes você perceba que algumas estruturas se repetem, mas a nossa sociedade está constantemente mudando e o cinema acompanha isso, porque o público exige isso. Ele se cansa, isso eu já vi, eu quero uma coisa diferente, eu quero um novo, que também é uma socorro, assim, esse negócio não acaba nunca. Mas isso é muito bom, porque aí tem tantas histórias de mulheres que não foram contadas, que a gente está só começando. Então, assim, eu posso te dizer que vai ter personagem para você, só não desista, tá bom? A gente ontem exibiu um filme que é uma homenagem a Ruth de Souza, né? Eu conversando com Ruth de Souza. É bem bonito, assim, o filme é bem, assim, belíssimo. E aí ela fala, quando eu comecei, falavam para mim assim, mas atores negros, não existe isso, você não vai conseguir e tal. E ela falou, agora vai ter, né? É meio isso, assim, né? Isso aí, agora vai ter. Agora vai ter. É um olho, a gente pediu para fazer, é exclusivo para você. Tá? Nossa, gente, é uma joia. Obrigada. Quando eu fiz cineclubismo, eu sou formada em cinema, eu fiz cinema na FAAP. E a gente reativou na época o cineclube dos alunos de cinema da FAAP, e a gente chamou de Cineolho. Era exatamente, lembra muito esse formato. Que legal, obrigada. Em nome do CCBB também, queria te falar que é uma honra te receber. Quando a Paula entrou nos primeiros contatos com a gente e falou que você seria homenageada, eu fiquei super feliz, né? Eu acho que é uma frase tão clichê quanto verdadeira eu te dizer que você é um dos nomes mais importantes do cinema brasileiro contemporâneo, né? Que é impossível falar desse cinema pós-retomada sem citar teu nome, né? E quando eu penso em, sei lá, 2, 3 cineastas no Brasil, eu acho que o seu nome vem à mente de cara, não tem como deixar isso de fora. E é muito difícil conseguir isso dentro de um panorama onde as mulheres são naturalmente invisibilizadas, né, onde o acesso aos recursos, ao financiamento estatal ou privado, ele é dificultado e é uma grande barreira. Então, você conseguir construir isso é um grande mérito. Então, fico muito feliz de te receber aqui, muito honrado. Lembro que, eu acho que, não sou muito bom de data não, mas acho que 2013 ou 2014, você levou lá para o Recife, né, eu sou do Recife, o Cinema no Ar. Cinema no Ar, que é um desdobramento da Tela Brasil, né? E lembro que foi para uma cidade no interior, né? No Agreste, né? Caruaru, acho que Lagoa dos Gatos. E eu acho muito apaixonante essa ideia de levar o cinema para onde as pessoas estão, né? E não só ficar ilhado nesses multiplexes, nas salas comerciais. Então, por essa paixão tua pelo cinema, por divulgar, por levar para o cineclube, para as cidades onde não existe acesso, e por estar fazendo cinema num cenário de tão inóspito, né, para as mulheres, eu acho que essa homenagem é muito mais do que merecida, né? Parabéns a Paula por viabilizar isso também. E é isso, não vou ficar tomando muita fala não, só queria te dar parabéns e agradecer pela presença aqui e por estar fazendo isso no cinema brasileiro. Super obrigada mesmo. E quero só deixar também, fazer um agradecimento também para o CCBB, que abre espaço para várias áreas, né, artísticas, expressões artísticas de vanguarda. E isso é muito importante, aberto para a população. Então, num lugar tão central aqui no Rio de Janeiro, parabéns. Obrigada, Laís. Enfim, uma honra mesmo te receber. Super feliz, que bom que a gente conseguiu, né? Estou bem feliz de exibir Como Nossos Pais. Acho que a Laís falou já super bem desse filme, mas a gente fez aqui um seminário, né, esse ano, falando sobre exatamente isso, né? A mulher no mercado de trabalho, o trabalho reprodutivo, trabalho produtivo e reprodutivo, como que ele é desvalorizado, né? Como todo esse outro lado de tarefas que as mulheres assumem são invisíveis e desvalorizados, e parece que a gente
só é visto quando está no mercado de trabalho formal e remunerado, enfim. Mas, na verdade, como uma coisa influencia a outra o tempo todo, e o seu filme ele tem muito a ver, né, com o festival, com as coisas que a gente discute no festival. Essa coisa das mulheres serem sobrecarregadas influencia, inclusive, quer dizer, influencia a mulher no mercado de trabalho de uma forma geral, e o cinema é um mercado de trabalho como outro qualquer. Então, também influencia o fato da gente não estar nas lideranças de equipes, né, na direção, no roteiro, na produção, na direção de cada equipe, porque esses cargos exigem muito, né? Então, isso tem a ver também com o mercado de trabalho de uma forma geral, e, enfim, tudo, na verdade, tem um sentido, né? Então, super obrigada, como o Paulo falou, realmente o seu nome é um dos principais nomes do cinema brasileiro, não feminino, brasileiro, né? Então, super obrigada mesmo, estou muito feliz que você veio. Agora, a gente vai ficar com Como Nossos Pais, tá? Que é um filme maravilhoso. Eu posso só fazer um comentário, né? Pegando carona nisso, assim, muita gente me confunde com a Ana Mui Laerte. É muito divertido. Essa semana mesmo, eu fui na livraria, e aí o rapaz que me atendeu olhou para mim e falou: Ana Mui Laerte? Aí eu falei, não sou Ana Mui Laerte, mas eu entendi sua confusão. Eu também sou cineasta. Não, mas você não fez o Como Nossos Pais? O filme ele acertou. Aí eu até fiz um postzinho no meu stories marcando depois a Ana, que fizeram uma camiseta com o nome de cineastas, e tá lá o nome dela, tá lá o meu, e outras cineastas importantes no mundo também. E aí, mas é isso, assim, tem essa confusão que na verdade eu acho ótima. Que bom, né? Que a gente tem outras cineastas para trocar os nomes, que venham mais e a gente se confunda mais ainda. Muito legal. Eu organizava uma mostra em 1990 e tantos, 6, 7. Você participou com o filme Cine Mambembe, que mudou a minha visão de política cinematográfica na Mostra Internacional do Filme Etnográfico que eu trabalhei. E assim, esse filme, assistam, por favor, Cine Mambembe, tá? Porque assim, eu acho que tem tudo a ver com a sua trajetória, com o que a Paula falou aqui. E só queria comentar isso, porque eu acompanho você também desde aquela época. Legal. Parabéns, muito obrigada, você é maravilhosa. Boa sessão. Obrigada. Todo mundo na mesa. Vamos lá? Vamos lá, gente. Todo mundo na mesa, rapidinho. Rosa, vem. Por favor, trava as cadeiras que tá faltando. Nara, vai derrubar toda a farofa na mesa. Não joga assim, tá bom. Vamos lá. Cacau, pega uma aí dentro. Aí. Eu preciso que me ajudem na cozinha, meu filho. Caprichou, hein? Opa! Deixa o titio trocar a cadeira. A sua altura. Sandra, dá uma ajudinha lá, não? Abre um espaçozinho pro arroz. Opa! Depois de 20 anos, eu resolvi fazer essa muqueca para homenagear o Dado, nosso defensor da Amazônia. Sabe como eu me alimentei mal nessa viagem? Pode, essa muqueca é uma dádiva. A gente pode servir também ou só Claro, pode. Só você para me inspirar a buscar minha receita da época de casar. Eu também quero ser homenageada, sogrinho. Oh, meu amor, assim que você parar de dizer que vai separar do meu filho, eu faço uma homenagem linda pra você. Ia fazer isso tão forte. Mas sobreviver ao casamento não é motivo suficiente para uma homenagem? Ainda mais com seu filhinho? Não, vai